e o coração das culturas. É pragmática. A atitude pastoral das primeiras comunidades, que a partir de sua debilidade e pobreza, sofrendo perseguição e morte, souberam encontrar caminhos para evangelizar e incidir nas culturas do seu tempo. Esta fidelidade e audácia apostólicas implicam necessariamente para nós reformas espirituais e pastorais e também institucionais. Levar a cabo esta formosa tarefa exige viver uma espiritualidade de comunhão, nos termos tão ricos e precisos expressados pelo Papa João Paulo II, né, no Novo Milênio. Daí nasce a atitude de abertura, diálogo e disponibilidade para promover a corresponsabilidade e participação efetiva de todos os fiéis na vida das comunidades cristãs. Hoje, mais do que nunca, o testemunho de comunhão eclesial e de santidade são uma urgência pastoral. A programação pastoral há de se inspirar no mandamento do amor. Esta nova maneira de fazer pastoral deve levar em conta a pastoral ad gentes, né, essa abertura para o mundo. Isso nós devemos criar em nós, em cada missionário e missionárias, em cada batizado, a noção de uma missão aberta para o mundo. A humanidade é o espaço predileto da missão. A missão deve chegar ao coração do ser humano, à grande família de Deus. E isso, a missão ad gentes, ela vem nos trazer esse espaço, vem nos ajudar a viver, a colocar a missão, a igreja em estado verdadeiro, né, de uma missão abrangente para o mundo. Tanto dentro como fora de nossas fronteiras, né, para saber dialogar com os que não falam a nossa mesma linguagem. E nas igrejas particulares, né, para formar realmente missionários, leigos e consagrados, né, que possam anunciar o Evangelho em outras terras, em outras culturas. Em síntese, a conversão pastoral de nossas comunidades exige que se passe de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Assim será possível que o único programa do Evangelho continue a ser introduzido na história e de cada comunidade eclesial, com um novo ardor missionário, fazendo que a igreja se manifeste como uma mãe que vai ao encontro, uma casa acolhedora, uma escola permanente de comunhão missionária. No nosso próximo encontro, nós vamos ver as ações propostas para fortalecer a conversão pastoral. Olá, eu sou o Padre Altevi e estou falando sobre a missão continental. No encontro anterior, nós vimos a questão da conversão pastoral, né? Algo que a Aparecida nos pede e que a missão continental ela vem nos ajudar a viver, a experimentar, a fazer a experiência dessa temática, dessa necessidade. No encontro de hoje, nós vamos ver
ações propostas para fortalecer a conversão pastoral. Aparecida afirma que esta firme decisão missionária deve impregnar todas as estruturas eclesiais e todos os planos pastorais das dioceses, das paróquias, das comunidades religiosas, dos movimentos e de qualquer instituição da igreja. Isso podemos encontrar em Aparecida, documento de Aparecida 365. Isto requer uma evangelização mais missionária, ou muito mais missionária até podemos dizer, em diálogo com todos os cristãos, a serviço de todos os homens e mulheres. Aparecida 13. E implica escutar com atenção e discernir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Através dos sinais dos tempos, nos quais Deus se manifesta. Por isso, faz-se necessário optar por um processo de renovação para construir uma igreja missionária e dar propriedade, atitude de escuta, de diálogo e de acolhida, para promover a opção consciente dos agentes de pastoral pela missão permanente. Para isso, sugerimos revisar os planos e programas, as metas pastorais, em todos os níveis, nacional, diocesano, à luz do espírito de renovação pastoral, tendo em vista a missão permanente. Revisar criticamente estes planos, programas, metas em dupla perspectiva. Eles se aproximam do encontro pessoal com Jesus Cristo? São perguntas que nós podemos fazer. Como? Eles nos levam realmente a sair de nós mesmos, pessoal e comunitariamente, em direção aos outros? Se pergunte como isso pode acontecer. Para estruturar um processo que tenha continuidade, estabelecer um planejamento a médio e longo prazo, o processo de evangelização tem duas características. Ele é circular, porque seus membros repetem-se, impulsionando-se e alimentando-se uns aos outros. É uma espiral que avança, fazendo-se cada vez mais ampla e profunda. Outra coisa, é iniciar o processo de revisão do procedimento dos organismos diocesanos em seu trabalho de conjunto, buscando simplificar a estrutura e fazer mais direto e participativos seus procedimentos de serviço e subsidiar. Para cultivar o sentido universal da missão da Igreja e de sua abertura para o mundo, sugerimos o seguinte: provocar um intercâmbio entre dioceses, inclusive entre os países, não só no Brasil. Agora a Missão Continental poderíamos muito bem estar abrindo-nos para toda a América Latina, uma grande oportunidade desse intercâmbio entre os países latino-americanos, também do Caribe, que passam as mesmas dificuldades, que têm os mesmos sonhos, que têm uma história de igreja muito parecida, porém, às vezes não é partilhada. Então, a Missão Continental está para você, nesse momento, essa grande oportunidade. E isso nós não podemos perder. Isso é tempo de graça. Isso é a graça de Deus chegando em nossa igreja. Não podemos deixar a graça passar. Então, para isso, a Missão Continental vem nos ajudar a fazer todo esse trabalho em conjunto, para que aconteça uma verdadeira conversão. E para partilhar o processo, da missão permanente, uns programas de formação, subsídio, utilizando e cultivando realmente um ambiente eclesial de igreja universal. A gente não perder de vista essa dimensão da missão. Dá especial impulso ao desenvolvimento das instâncias de consulta na estrutura e na organização eclesial,
para favorecer realmente um ambiente de escuta, de diálogo. Estar atento e receptivos à voz do Espírito para que se deixe ouvir através das situações humanas e sociais de nossos povos, promovendo o encontro com os líderes, organizações sociais e que buscam o bem comum, né, para que a ação missionária seja gerada em proximidade e simplicidade para todos. Ações propostas para promover um processo eclesial que envolve a todos, né, aprofundar realmente a espiritualidade de comunhão, participação em todas as comunidades, convocar sistematicamente os diversos carismas presentes na igreja. Outro ponto é organizar encontros, retiros, no quais se reflitam a espiritualidade, a comunhão, a participação em suas consequências na vida das comunidades, na prática pastoral. E ter como estratégia pastoral a integração e a organização de equipes eclesiais, nas quais estejam presentes os diversos carismas. Convocá-los especialmente para que participem, né, do planejamento, do itinerário da missão. Traços da conversão pastoral, ações para fortalecer a conversão. Quer dizer, são pistas que a Missão Continental traz para você vivenciar na sua diocese, na sua paróquia, na sua comunidade, nos seus movimentos, nas suas pastorais, a missão continental, a missão da igreja, a missão que é de todos nós. A diocese é a unidade pastoral para a missão. Então deve provocar intercâmbio entre as dioceses. Mais uma vez digo, entre os países, né, para compartilhar, né, para que participem, todos os batizados possam participar, convocando assim os diversos carismas, integrar realmente, organizar essas equipes eclesiais que possam realmente refletir assim os planos pastorais. E então, nesse sentido, nós temos um grande trabalho a fazer. Imagine revisar planos, programas, metas com relação à pastoral missionária. Planejar, né, e ver as expressões da vida apostólica e espiritual, né, participar realmente com voz, com voto, envolver o povo, revisar todo o procedimento de organismos diocesanos, né, para que sejam mais diretos, participativos, desenvolver instâncias de consulta pastoral diante da história, da cultura atual. Quer dizer, estar atentos e também receptivos, né, a tudo isso, né, que o Espírito Santo está nos inspirando no dia de hoje, né, para dialogar sim, com todos os líderes e organizações sociais. Então, vive-se a espiritualidade de comunhão, quer dizer, aprofundar essa espiritualidade, a participação mediante todos esses eventos que podem acontecer em nossas dioceses. E isso tem como levar em conta, né, essa pastoral de conjunto, essa pastoral aberta a gentes, né, e integrar e organizar as equipes eclesiais para que seja tudo forças para a igreja. Então, para desenvolver essa dimensão, propomos fortalecer a pastoral das comunidades, pois a vida só se desenvolve plenamente na comunhão fraterna e justa, porque Deus, em Cristo, não redime só a pessoa individual, mas também as relações sociais entre os seres humanos. Quer dizer, cultivar a virtude do desprendimento, do dom, né, de si, em uma pastoral vocacional do matrimônio, né, que envolva a família, o estudo, o trabalho e especialmente, né, o matrimônio em si,
né, a vocação para a vida consagrada, depois ministerial. Depois a vida se acrescenta, dando-se e enfraquecendo-se. Aliás, ela se gera mais vida quando se doa e enfraquece realmente quando ela cai no comodismo, quando ela cai realmente na solidão. Então, estar atentos em cada etapa da missão, promover e dar lugar às expressões da religiosidade popular, né, que expressam a fé no Deus da vida. E aí aproveitar os momentos que já estão acontecendo na sua diocese, na sua paróquia, as festas dos padroeiros, romarias aos santuários, peregrinação. Então essas coisas tudo ajudam-nos a viver a missão continental. No próximo encontro nós vamos ver o itinerário da missão, etapas sugeridas para a sua realização. Olá, eu sou o Padre Altevi e estou falando sobre a missão continental. No encontro anterior, falamos sobre ações propostas para fortalecer a conversão pastoral. Neste encontro agora, iremos abordar o tema itinerário da missão, etapas sugeridas para a sua realização. Um tempo de preparação e sensibilização de agentes pastorais, uma etapa destinada à formação e ao reencantamento dos agentes pastorais e evangelizadores, uma etapa para aprofundar a experiência cristã com grupos prioritários na pastoral da Igreja, uma etapa destinada às missões setoriais ou ambientais, uma etapa dedicada à missão territorial. Os missionários que se vão preparando em cada etapa deveriam somar-se às etapas sucessivas da missão. Por outra parte, enquanto se vive uma etapa, deve-se preparando a seguinte. Insistimos que não há datas de término, mas processos que amadurecem no tempo. Assim, por exemplo, a renovação dos agentes pastorais tem um começo, mas deve ser uma etapa, uma projeção ilimitada. Como todo processo de conversão à santidade também não tem o seu limite. Ou como a leste divina, né, ela é enfatizada nos primeiros tempos, no marco do sino da palavra, porém há de cultivá-la sempre, né, sem limite no tempo. Deve acompanhar todas as nossas atividades, desejando que amadureça em nós essa forma de encontrar-nos com o Senhor e seus caminhos. Há um tempo de preparação e sensibilização de agentes pastorais. Esse tempo de preparação começou com o envio missionário realizado em Quito, no dia 17 de agosto de 2008, e onde no final do Congresso americano, CAN 3 com lá 8, onde ali foi feita a abertura da missão continental. E cada país recebeu essa missão de sair e começar o seu trabalho, a sua atividade missionária. Então, para isso, as conferências episcopais deveriam realmente agilizar
e adaptar-se à realidade local para o bom desenvolvimento da missão continental. E tem por objetivos difundir, conhecer, aprofundar e familiarizar-se com o documento de Aparecida. Essa é a etapa de sensibilização. Também despertar em todos nós o desejo de nos encontrarmos mais profundamente com o Senhor. Difundir o tríptico ou a capelinha missionário, como nós vamos chamar aqui no Brasil, o envio dessa capelinha, que por sinal devemos cuidar para que a capelinha não seja vista apenas dentro de uma dimensão apenas devocional, mas fazermos realmente a verdadeira catequese que ela traz em si mesma. Desenvolver isso dentro da catequese, aproveitar os materiais publicados, tanto no CELAM, a coleção À Luz de Aparecida, e temos bastante material nesse sentido, já saíram, o CELAM fez 27 livrinhos, com temas dentro da missão continental, e que a CNBB, através das edições da CNBB, está sendo traduzidos, praticamente estão todos prontos, e para nos ajudar a refletir mais profundamente sobre a missão continental. Então, tanto nesse nível com relação ao CELAM, material do CELAM, proveniente de Aparecida, como também em outras circunstâncias, as dioceses, as conferências episcopais. Então, a outra fase é celebrar encontros diocesanos para interiorizarmos a missão continental e planejarmos em conjunto o que queremos realizar. Também formar comissões diocesanas e uma comissão nacional para promover e acompanhar a missão continental. Inclusive, a missão continental já formou essa equipe, a CNBB já formou essa equipe, tem uma comissão nacional. A equipe formada por 5 bispos, 2 assessores e também uma equipe que é composta por representantes dos 17 regionais e mais um grupo de 13 estudiosos, missiólogos. Então, essa grande equipe nacional aqui no Brasil já está formada, está funcionando, já realizou realmente 2 encontros que no decorrer dos próximos encontros nós iremos realmente perceber. A missão setorial ou ambiental, o que significa isso? Quando falamos de missão setorial ou ambiental, nós fazemos referência a setores da sociedade não ligados a um território, mas nos quais, por sua condição, relevância social ou outra razão válida, considere-se pertinente neles fazer presente o trabalho evangelizador da igreja. Por exemplo, os jovens que estão distantes da igreja, os educadores, o mundo da educação, os trabalhadores da saúde, o mundo carcerário, os dirigentes sociais, políticos, empresários, comunicadores sociais, organizações ambientalistas e muitas outras. Ou talvez um setor mais amplo, formado por um conjunto de atores sociais ligados a um tema relevante, tal como a família, a dependência de drogas ilícitas ou a equidade social. E esta forma de evangelizar responde ao que a igreja vem amadurecendo desde a Gaudium et Spes, reconhecendo a semente do verbo na atividade humana, no trabalho e no exercício das profissões, na transformação da sociedade, na política, na empresa e em muitos outros setores. Se deveria ter presente, nesta etapa, o que a Aparecida propõe para o anúncio de Cristo
como o Senhor da vida. Documento de Aparecida, número de 353 a 364, nós vamos encontrar muito recomendações nesse sentido. E o que nos ensina sobre a promoção humana. Para esta etapa, propõe-se o seguinte: esclarecer quais ambientes culturais são prioritários para a tarefa evangelizadora e discernir a nível diocesano, e em alguns casos a nível nacional, quais são as missões setoriais em que devemos nos concentrar, para não nos perder e também em outras atividades realmente que às vezes não correspondem à necessidade do momento. Por exemplo, nós devemos ficar atentos, especialmente à juventude, a perspectiva da Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em Madrid em 2011, os comunicadores sociais, os empresários, os trabalhadores, preparar realmente discípulos missionários que possam marcar presença específica nos ambientes mais afastados do Evangelho, convocar reuniões por ambientes específicos, em que líderes desses setores confrontem-se com o itinerário de presença missionária que se pode levar realmente até o fim. Na preparação da missão territorial, veja alguns pontos importantes. Fazer mapa humano e um mapa institucional de cada paróquia e atualizar os dados do censo, definir o itinerário de formação para os agentes específicos e formar os missionários e visitadores no sentido da missão. Os jovens podem preparar uma página na web, blog, algo assim, na paróquia e animar realmente essas plataformas de serviço à comunidade. Visita de casa em casa para buscar no mundo e no coração da igreja novos missionários e também novos apóstolos. Uma outra etapa é continuar dando importância ao acompanhamento daqueles que têm responsabilidades pastorais, como a pastoral do dia a dia, a participação no domingo. Então essas coisas são importantes para que nós possamos ver e dar vida à nossa atividade. E no próximo encontro nós poderemos ver com mais detalhe o que é a missão territorial. Eu sou o Padre Altevi e estou falando sobre a missão continental. No último encontro, nós falamos sobre o itinerário da missão, etapas sugeridas para a sua realização. Neste encontro, nós vamos abordar a missão territorial, atividade da missão. A missão territorial supõe que se tenha trabalhado a pastoral paroquial para ter paróquias acolhedoras, participativas, missionárias, solidárias, nas quais as atividades não se centrem na sede da paróquia, mas nos bairros, nos próprios lares dos paroquianos. Há que sair
como realmente diz o conceito missão, sair. A alegria de ser discípulo e missionários se percebe de maneira especial onde fazemos comunidade fraterna. Estamos chamados a ser igreja de braços abertos, que sabe acolher, valorizar a cada um de seus membros. Por isso, nós alentamos, né, os esforços para que se façam nas paróquias, para que a paróquia se torne verdadeira casa e escola de comunhão, animado e formando pequenas comunidades eclesiais de base, assim como também nas associações de leigos, movimentos eclesiais, novas comunidades. Propomos-nos reforçar nossa presença e proximidade, para que isso realmente fique cada vez mais visível. Para essa etapa, propõe-se realizar realmente uma análise pastoral para poder setorizar o território, né, ambientalmente a ação paroquial. De acordo com o projeto da Missão Continental, integrar equipes missionárias em que cada paróquia, como animadores e formadores de outros discípulos missionários, também elaborar o itinerário da missão, de acordo com a realidade da paróquia. As ações missionárias nos setores territoriais e ambientais se estenderão na medida em que se conte com mais missionários. Formar missionários capazes de fazer a leitura orante da Bíblia, aplicar realmente em suas atividades, né, dirigir a Lécio Divina com textos bíblicos escolhidos dentro do âmbito da missionariedade. Em seguida, se prepara, na verdade, o primeiro tempo de missão, que pode começar, por exemplo, na Páscoa da Ressurreição, e que está dedicado às pessoas habitualmente que participam na missa dominical, na vida paroquial, com o texto de Emaús, reconhecendo o Senhor na fração do pão. Então, isto é coerente com todo o ciclo pascal e com a presença de Maria, mulher eucarística. O segundo tempo da missão pode ser realizado a partir de Pentecostes e consiste em sair para compartilhar a experiência do Senhor e anunciar o Evangelho em todos os lugares públicos de cada diocese e paróquia, animados pelo texto do semeador. Quer dizer, dar a conhecer como o Senhor realiza hoje a semeadura de sua presença no coração das pessoas. Nisto fazemos memória da Igreja junto à Virgem Maria, que encarnou a palavra em seu coração, em seu ventre, em suas obras. O terceiro tempo será realizado, por exemplo, no mês de setembro, centrando na parábola do bom samaritano, que dá vida a todos os doentes, para chegar a ter uma igreja e um país samaritanos. Então fazemos isto junto à Virgem Maria, mulher atenta e serviçal, mestra de um discipulado missionário e solidário, mãe de seu filho e de seus filhos e filhas, especialmente junto à cruz. Um outro passo é a visita domiciliar, que tem por objetivo formar grupos de Lécio Divina, comunidades cristãs de discípulos missionários. É importante também que em nossa presença pública, oxalá nas ruas, possam fazer frente aos temas cotidianos ameaçadores, como o consumo de droga, a violência intrafamiliar e social, delinquência e muitos outros temas
que atinge, que afeta o ser humano hoje em nossos dias. Juntamente com os lares, há de se visitar absolutamente todos os lugares em cujos setores existam pessoas trabalhando. Sempre, ou seja, esteja onde for, em escritórios, quartéis, negócios, armazéns, etc. E realizar atividades de modo que possamos convocar todos que estão por aí, como podemos dizer, nas praças, esquinas, nos mais relevantes lugares, setores,